Fala, você tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bom dia para todos, estamos aqui de manhãzinha para trazer as novidades do Fluminense. Isso porque nós temos uma informação sobre, sim, Zubeldia pediu um volante para a diretoria do Fluminense, mas tem mais coisa, vou te contar tudo aqui nesse vídeo, então fique comigo até o final, porque hoje também é um dia importante. O Fluminense enfrenta o Vasco ali nas oitavas de final da Copa do Brasil, e como é que vem o Fluminense, a gente vai trazer tudo para você. E te contar um monte de coisa. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Isso aí, arrebenta nesse like, clique no gostei. Vamos lá, meus queridos. E, por favor, se inscreva no canal, porque nós alcançamos a marca de 99 mil inscritos. E minha cachorra começa a latir toda vez que ela ouve que o Fluminense começa a ser falado aqui nessa casa. Muito bom. Então, ative o sininho tricolor, se inscreva, quase 100 mil e a plaquinha está chegando, se Deus quiser. Mas, meus queridos, antes de falar dessa questão do Zubeldia, que foi uma informação, já te adianto, tá? Que nós recebemos antes da informação do Hércules. O Zubeldia já tinha pedido um volante para a diretoria do Fluminense e a gente vai explicar tudo. Mas eu queria trazer para você, né, obviamente, o importante de hoje é o jogo, né, meus amigos? Então, olha só. O Fluminense enfrenta o Vasco às 9h30 da noite. O primeiro jogo ficou 0-0, né, como você bem sabe, e existe aí essa expectativa de como será essa partida. A provável escalação do Flu é essa daqui. Olha só, na tela para você, Fábio no gol, Guilherme Arana lá na lateral esquerda, Igor Rabelo e Inácio, né, jogando ali juntos pela segunda vez, onde não foram vazados no primeiro jogo, muito bom. A gente também tem o Guga ali na lateral direita, tá? Então, a gente continua trazendo para vocês o seguinte, além disso, a gente tem aqui o meio de campo, né, do Fluminense, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Hércules que foi envolvido aí, né, nas últimas informações do interesse do Zenit, né, tudo ainda está muito no início, mas rolou isso aí. E lá na frente nós temos Savarino pela esquerda, Canóbio pela direita e John Kennedy fechando o ataque tricolor. John Kennedy aí que é a esperança de gols, né, da torcida do Flusão. Comente o que você acha dessa escalação. Eu acredito que é por isso aí mesmo, né? Não tem muito o que fazer por enquanto. Então, eu acredito que é isso aí, né? Entre escolher Hulk e John Kennedy está na frente porque ele é o artilheiro da temporada e tudo mais, né? E Hulk está chegando agora. Cabe destacar algumas coisas aqui, beleza? No primeiro jogo, nós tivemos sim Lúcio Acosta com uma certa dificuldade, Savarino também deixando muito a desejar. Eu tenho aquela minha teoria que você já conhece, que Savarino de ponta você perde um pouco do jogador, né? Ele jogando no meio costuma ser mais perigoso, né? Mas é aquilo, torcer para que Savarino e Lúcio Acosta façam um grande jogo e consigam ali municiar John Kennedy e Canóbio, né? John Kennedy que teve uma oportunidade no primeiro jogo e Canóbio também. Então, assim, faltou pontaria e não oportunidades, apesar de concordar com a galera que diz que Lúcio Acosta não fez um grande jogo, mas ele deixou o JK numa oportunidade muito boa, né? Então, assim, tem que fazer o gol, né? Que o Fluminense hoje calibre o seu pé. Tá me ouvindo, gente? Para que o Fluminense vença o Vasco para avançarmos para as quartas de final da Copa do Brasil. Agora bora para a informação do Hora do Flu. Meus amigos, olha só, como você consegue ver aqui, ó, escrito ontem, né? Aqui, ó, essa foi a informação que a gente recebeu. Para quem não sabe, o canal Hora do Flu, né, nós trabalhamos aqui com o nosso repórter Thiago Manolo, que apura informações em relação ao Fluminense, e nós conseguimos apurar essa informação aqui para você. E que informação é essa? É uma informação de bastidor que diz o seguinte: Zubeldia, tá, pediu um volante de marcação, presta atenção nisso aqui, para esta janela, entendeu? Então, a gente tem ali Zubeldia pedindo, sim, a contratação para a diretoria do Fluminense, porque ele enxerga que precisa de um volante marcador, tá bom? E essa informação que a gente recebeu ali por volta de 12h35, né? Tá até aqui. E
Depois disso, à tarde, veio a informação do Hércules. Então, só para você entender o contexto do tempo, quando a gente recebeu essa informação, ainda não tinha saído informação sobre o interesse do Zenit no Hércules, tá? Então, isso aqui foi antes mesmo. Aí, olha o que aconteceu. Mesmo com a janela de transferência aberta até o dia 11 de setembro, o Zubeldia manifestou à diretoria do Fluminense o desejo de contar com mais um reforço para o elenco. A prioridade do treinador era a chegada de um volante de origem, tá? Um camisa 5, com características mais defensivas, forte no poder de marcação, em posição física, para dar maior equilíbrio ao meio de campo tricolor. Aqui, lá vai eu concordar muito com o Zubeldia. Eu acho que falta demais nesse elenco do Fluminense esse tipo de jogador, esse volante marcador, até para dar segurança para nossa zaga, né? Que é tanto criticada, mas ela é muito exposta, né? Porque a gente tem Martinelli e Hércules e ambos são ali segundo volante de origem. Então, falta marcação nesse meio de campo do Fluminense, né? Falta segurança, falta espinha dorsal, como a gente teve ali com o André, né? Então, assim, o Zubeldia pediu à diretoria do Fluminense que o Fluminense contratasse um volante com essas características. A avaliação da comissão técnica é que o elenco precisa de um jogador com mais pegada. Ui! Lá ele, né? Não, mas é sério. Você entendeu? Em relação à marcação. Capaz de proteger a defesa, vencer disputas e oferecer uma alternativa tática, tá? Essa é a visão. O pedido foi feito durante esta janela de transferência e o perfil do atleta chegou a ser debatido internamente entre comissão técnica e diretoria. Só para você ter ideia, tá? Chegou a ser debatido o perfil do jogador que o Fluminense buscaria ali, né? Esse volante. Apesar da solicitação, a contratação de um jogador com essas características não avançou, né? A diretoria esbarrou em limitações financeiras do clube e optou em não realizar um investimento que fugisse da realidade econômica do Fluminense. Então, assim, lembra que eu falei pra vocês? Bernal saiu e eu falei, galera, esse dinheiro do Bernal já tem, né? Pra onde ir? Muito provavelmente não vai vir ninguém. Todo mundo, não, Thiago, você é maluco, não sei o quê. Então. O que rolou que internamente teve ali um debate, teve o pedido do Zubeldia, teve uma conversa com a diretoria, chegaram a traçar algum perfil, né? Mas por questões financeiras, o Fluminense optou, né, em não fazer um investimento. Nos bastidores, a informação, preste atenção, é que o Zubeldia compreendeu o cenário vivido pelo clube, tá? Então, o Zubeldia não fez biquinho como vários treinadores fazem aí. Quando ele pediu, a diretoria até tentou ver, viu ali que talvez para trazer um jogador que o Zubeldia queria e precisava seria fora da realidade do clube, então comunicou o Zubeldia que não faria isso por questões financeiras. Zubeldia, por sua vez, ele virou e falou assim, tá tudo bem. Ele entendeu as dificuldades, né? E entendeu que neste momento não seria possível contratar um volante dentro do perfil desejado, sem comprometer o planejamento. Então, assim, parece muito a história do Fabinho, né? Porque, tipo assim, Fabinho seria esse cara perfeito, né? Que a gente tá citando aqui com características defensivas, com boa saída de bola, marcação muito boa, né? Tá livre aí no mercado, mas talvez mesmo o fato tá livre, Fluminense arcar com salários talvez fugisse ali da realidade, beleza? Então o Zubeldia entendeu. Com isso, a tendência é que a comissão técnica siga trabalhando com as opções já disponíveis no elenco, buscando soluções internas para o setor até o fechamento da janela de transferência, marcado para o dia 11 de setembro, enquanto a diretoria mantém a política de responsabilidade financeira adotada. Então, é isso, meus amigos. Zubeldia pediu sim um volante. A gente recebeu essa informação ontem, né? Só que a questão financeira não deixou que isso avançasse. Agora, como a possível saída do Hércules, aí não tem o que fazer. Por quê? Porque não vai ter um jogador que consiga performar, né? Aí a gente teria que deixar o Martinelli de segundo volante e buscar um camisa 5. Ou buscar um outro camisa 5 e deixar... Desculpa, buscar outro camisa 8 e deixar o Martinelli de camisa 5. Mas preste atenção nisso. Para camisa 8 tem Nonato, Alisson, né? Então, preste muita atenção nisso.
tá? Que essa saída do Hercules, aqui não é informação não, é achismo, tá? Eu fico um pouco preocupado se não for naquele âmbito que eu te falei, né? Aproveitar o Hercules para tentar trazer o Luiz Henrique, né? Perde aqui e ganha lá, porque só perder vai ser complicado, tá? Então, tome muito cuidado, a gente precisa desse jogador de características ali defensivas e tudo mais, até o próprio Zubeldia já enxergou isso aí, e eu que sou um cara muito crítico a Zubeldia, reconheço, preciso concordar com o treinador aqui, porque realmente o Fluminense precisa desse jogador de marcação, e eu acredito que esse jogador pode trazer todo um equilíbrio nesse meio de campo do Fluminense, nessa transição entre zaga e meio de campo e ataque. Eu acho que pode mudar ali o Fluminense, colocar o Fluminense ali em outra prateleira, né? Porque é muito importante essa questão do meio do campo, com certeza, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Zubeldia pediu, mas a diretoria até tentou, mas o dinheiro, ó, e o salário, não o salário do jogador, mas eu quis dizer que o Fluminense, tá? Essa é a piada. Mas é isso. Mais uma informação aqui, agradecer ao nosso querido Thiago Manolo, que tem feito um grande trabalho aqui no canal Hora do Flu. E comente, quero saber a sua opinião também, rapaz. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho tricolor. Badalhe o sininho aí. E vamos lá. Beijo no seu coração, fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Valeu.